semana exatamente, nós exibimos aqui no Jornal da Cultura uma reportagem sobre o Dia Mundial Sem Tabaco. No final, o Demetrio Magnoli fez um comentário que gerou polêmica. Para variar, ele se diz contrário à lei de Nova York, que proíbe o fumo em lugares abertos. Vamos assistir. A Organização Mundial da Saúde estima que em todo o planeta mais de 1 bilhão de pessoas fumem. O tabagismo é a principal causa de morte evitável. Mata todos os dias 10 mil pessoas. Doenças do coração, câncer, problemas respiratórios, até derrame cerebral podem ser causados pelo cigarro. Houve um tempo em que ser chique era acender um cigarro. Ele fez ponta no cinema nas mãos de grandes estrelas. Hoje, nada mais fora de moda. É coisa diferente da legislação, por exemplo, a que se aplica em Nova York, que acho que logo vai chegar ao Brasil, que é a legislação que procura proibir as pessoas de fumarem em praças ou parques, para não dar o mau exemplo para os outros. É um perigo esse tipo de legislação, onde se procura coibir hábitos pessoais que não estão, no caso, fazendo mal a ninguém, a não ser pelo exemplo. O advogado Silvio Tonieto, diretor da Associação Mundial Anti-Tabagismo e Alcoolismo, participa agora desse debate e ele tem uma opinião diferente da expressada aqui pelo Demetrio. A palavra é sua, Silvio. Ok, muito obrigado. Eu queria agradecer a oportunidade. E, em primeiro lugar, dizer que ninguém é obrigado a saber tudo de tudo. Essa lei de Nova York, ela surgiu em razão de um estudo, uma pesquisa, na qual verificou-se que o ambiente nas praias em Nova York, eles estão muito próximos. Então as pessoas, mesmo no quiosque atrás, ela já está praticamente encostando no outro quiosque, como ocorre já nas praias brasileiras. Eu não vou fugir da questão, e o fumo passivo ele tem um fator também importante. Eu não vi essa pesquisa em específico da Universidade de Stanford, da Califórnia, mas nós sabemos que a fumaça que sai do cigarro, ela, em razão da combustão estar sendo feita a praticamente 80 graus, ela gera uma fumaça mais forte. Em alguns casos, existem pesquisas, até 4 vezes mais a nicotina e outros produtos saem da fumaça secundária do tabaco. Sim. E isso alcança as pessoas. Então, é em razão disso que surgiu essa lei. Mas eu não vou fugir também dessa questão da liberdade. Eu quero só também deixar claro que isso foi dito também, de que existe uma demonização do fumante. Não é esse o ponto. O Ministério da Saúde deixa bem claro, a questão não é contra o fumante, é contra o fumo. E eu preciso aqui, para continuar, dizer um fato importantíssimo. O câncer de pulmão, por exemplo, nós temos dados de 2008, do Ministério da Saúde. O INCA divulgou o último dado em 2008. Sim. Nós tivemos 24 mil mortes de câncer de pulmão. Desses 24 mil, de cada 9 mortes de câncer de cada 10 mortes de câncer de pulmão, 9 estão relacionadas ao cigarro. Isso é uma estatística que a própria indústria do tabaco confirma. Isso, então, são 21.600 mortes por ano relacionadas ao tabaco, só de câncer de pulmão, fora as 200 mil mortes que auxilia. Nós já temos provas de que o cigarro é um fator causal do câncer de pulmão. Inclusive a matéria na semana passada era sobre as ações, né? E já existe uma perícia confirmando isso. Isso, para nós termos ideia, são cerca de 60 mortes por dia e 2,5 mortes por hora. Eu quero só saber aqui do Demetrio se ele conseguiu entender melhor esse assunto, Não, eu aprendi muita coisa. Eu queria perguntar o seguinte, porque você disse que nas praias as pessoas ficam próximas, no Central Park, que eu conheço, onde também foi proibido o cigarro, elas não ficam tão próximas. Mas, de qualquer forma, amanhã ou depois elas poderão ficar próximas no Central Park, se tiver um show. Né? Na rua, a gente não sabe quando elas vão estar próximas. Então, esse é um argumento para proibir o cigarro em todos os lugares públicos. Né? Então, a pergunta que eu queria fazer para você é, você acha que deveria ser proibido em todos os lugares públicos? Porque na calçada também as pessoas podem estar próximas. Esse argumento serve. E a outra pergunta que eu faço para você, dentro de casa, na casa das pessoas, existem os não fumantes, que às vezes são crianças. Que tal a gente fazer uma lei
proibir o cigarro dentro de casa, onde o fumo, por razões secundárias, né, o fumante passivo, é mais atingido pelo uso do cigarro? Então vamos lá. Complementando, essa pesquisa de Stanford, da Universidade de Stanford, ela declara que com menos de 1 metro, o fumo passivo já alcança a pessoa ao lado. Então, como você disse, em Nova York, por exemplo, apenas a Times Square Garden é que houve a proibição. E nos parques, como eu disse para você, eu não ia fugir do assunto da liberdade, né? Nós já tivemos aí autoridades, pessoas que trabalham há muitos anos e que se manifestaram contra uma pretensão de um deputado estadual de São Paulo, pensando em trazer para São Paulo essa lei de Nova York. O problema que surge com relação todos nós já reconhecemos o problema do fumo passivo, mas o problema que surge em relação ao ambiente particular é que o poder público não pode entrar na casa das pessoas. Seria uma invasão de Mas domicílio. nem para defender a saúde? Não, nem para defender a saúde. Como é que você pode... Nós só podemos... Está aqui o Eugênio, que sabe muito bem disso. Nós só podemos... A inviolabilidade do domicílio, ela existe os casos prescritos na Constituição. Então não há como se fiscalizar isso. Mas nas ruas você seria a favor de proibir? De modo geral, por causa desse negócio de 1 metro de distância. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, essa questão da liberdade. O fumante, ele não tem a liberdade de parar de fumar da mesma forma que ele tem para iniciar o cigarro. Bom. Então, o que surge é o seguinte, nós estamos em ambientes como parques, onde crianças frequentam. Nós estamos em ambientes nas praias, onde as pessoas estão com menos de 1 metro. E existe esse fator cultural... Precisamos encerrar. Tá, mas esse fator educativo. O que não se pode na casa das pessoas, aí não há como. Mas o escapamento dos carros, tudo bem? Não é uma causa evitável, né? Inclusive o Dia Mundial Sem Tabaco é que existe uma esperança de que brevemente nós consigamos isso. Eu quero saber se o Demétrio, se for proibido o fumo dentro de casa, vamos supor que isso vire lei, né, e tal. Como é que você ia fazer? Eu não fumo. Vai, para. Olha, tem uma pergunta aqui do Bacunin, que ele diz o seguinte, mas tem que responder em 10 segundos. Por que não se pega no pé na venda de pinga com preços subsidiados? Pinga não faz mal à saúde? Olha, a pinga, o problema do álcool é uma outra questão, o álcool é perigoso. O tabaco não, ele surgiu na sociedade como um produto não defeituoso e agora ficou se sabendo que ele é um produto defeituoso. Então são